Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje nós vamos explicar mais 6 capítulos de Salmos. E eu tenho certeza que o nosso Deus ele vai te fortalecer e edificar a sua fé. Dos 55 ao 60, nós vamos explicar este salmo lindo, maravilhoso para todos vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus? Nosso Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela noite que o Senhor nos proporcionou, uma noite maravilhosa de sono. Meu Deus, por estar aqui de pé e na fé, ó nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo pelo fôlego de vida, pelos livramentos, por estar aqui fazendo e realizando este devocional. Meu Deus, toma tudo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse momento é nomeado, como o momento com Deus. E aqui, neste momento, não abra mão desse primeiro alimento do dia. É o primeiro alimento do dia que Deus vai te fortalecer e vai te abençoar. Vamos lá, o Salmo 55, tenho certeza que vai edificar a sua fé, abençoar o teu dia. E olha só o que diz aqui, o Salmo 55 também é da autoria do salmista Davi, E ele tem um propósito de pedir ajuda a Deus. Então, neste salmo, ele está aqui pedindo ajuda a Deus em meio a traições e decepções. É muita rede, o salmista Davi falava, é muita rede. É muita trairagem, muitas são as decepções. Por quê? Porque nós confiamos sim em pessoas. Nós abrimos o nosso coração sim para pessoas. E assim era Davi. E aqui ele pede ajuda a Deus em meio a traições e decepções. O assunto principal deste salmo aqui é a oração de livramento pelas traições e opressões. Então nós vamos acompanhar aqui que no versículo 1 e 2 do Salmo 55 diz assim: escuta a minha oração. Ele está pedindo a Deus, escuta a minha oração. Ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve e me responde. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam. Então, assim que estava o salmista Davi, diante daquela opressão, diante daquela situação, ele estava pedindo aqui a ajuda de Deus. Ó Deus, ouça a minha oração e escuta a minha súplica, como está escrito aqui. Então ele vai expressar o terror que ele estava vivendo e o desejo que ele tinha de fugir daquele perigo. Do verso 12 ao verso 14, Davi, ele continua aqui lamentando a traição de um amigo íntimo. E isso daqui é um apontamento, pastora? É um apontamento para o Senhor Jesus. Daqui um apontamento que Jesus também, ele passou por isso. A trairagem, então, de um amigo íntimo. Então, alguém que ele estava compartilhando comunhão, alguém que estava ali, o partir do pão. Por isso que a gente lembra aqui do Senhor Jesus, que ele foi traído também. Jesus também foi traído na mesa, E ali, Judas colocou a mão no pão junto com ele. E aquilo ali, Judas, ele andou com o Senhor Jesus 3 anos e meio. Então foi aquele que dormiu e acordou e testemunhou milagres e ensinamentos extraordinários que o Senhor Jesus ele fez. Então a gente aprende muito aqui. Davi também está passando por isso, O maior rei de Israel, o homem que Deus escolheu, que ungiu, o homem, o segundo coração de Deus, ele também passou por isso. Então, o Senhor Jesus,
que foi perfeito, né? Que não tinha pecado, ele foi perfeito, o Messias, o Salvador. Então ele também viveu isso, a traição. Então entenda, eu e você vamos passar por momentos assim. Poxa, a gente ora, meu Deus, que eu nunca venha passar por isso. Eu já passei, pessoas que a gente ajudou, estendeu as mãos. E foi o nosso maior problema, nossa maior dor de cabeça. Nós passamos por isso. É uma luta de pessoas que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Hoje a gente estende as mãos, tá com você, tá na comunhão, tá no momento, tá na caminhada da fé e daqui a pouco aquela pessoa, ela se volta contra você. Mas aqui está escrito, Jesus passou por isso. Ele passou por esses momentos. O Salmo 55 é uma oração, é uma canção de Davi nos ensinando. Quando você passar por traições, quando o seu coração ficar apertado, angustiado, você deve ler o Salmo 55. Então, por isso que sempre no começo eu falo o assunto principal, para você anotar como eu tenho anotado aqui. E você vai anotar e você vai ler. É muito forte, devemos fazer como Davi ele fez. Nós temos que ir até Deus. Então, naquele momento de ceia, onde Judas, identificado, né? Jesus, ele saiu da ceia ali e ele foi para onde, pastor? Jesus, ele saiu da ceia e ele foi para o monte orar. Então, ele colocou aquilo ali na mão de Deus. Então, você vê aqui que Davi e Jesus, eles passaram a mesma coisa, a mesma experiência, mas eles recorreram a Deus. Então, é o caminho para mim, é o caminho para você. Então, aqui no Salmo 55, ele vai continuar aqui algo glorioso. Ele continua e a explicação dele é confiar em Deus. Confiança em Deus. Que Deus salvaria, que Deus ia colocar a mão, que Deus ia livrar ele dos ímpios, dos homens perversos. Nós temos que confiar em Deus. Esse é o segredo de um homem e de uma mulher vitoriosa. É confiar. Assim como Davi recorreu a Deus, assim como o Senhor Jesus recorreu e confiou em Deus, nós temos que confiar em Deus também. Diante, né, de um sofrimento, diante de uma dor, diante de uma traição, não é fácil. A gente não tem nem palavras para dizer, né? É um momento, eu posso dizer, desesperador. É um momento que parte o nosso coração. Mas aqui este salmo, ele nos ensina tudo isso. Então você tem que crer, pastor, eu creio que Deus ele vai restaurar, que Deus vai me curar. Eu creio, pastor, que Deus vai me levantar, que Deus vai colocar pessoas certas do meu lado, né? Então, nós estamos sujeitos sim à traição, estamos sujeitos a muitas coisas, mas também Deus vai colocar aqui pessoas certas, pessoas que vão andar do seu lado, pessoas que vão te honrar, pessoas que vão te respeitar, pessoas que vão fazer uma aliança verdadeira com você. Por isso que nós temos que confiar em Deus. E mais uma vez eu falo, pessoas vão te trair, eles vão te trair sim. Mas o Senhor Jesus também vai preparar pessoas maravilhosas para colocar no seu caminho. Amém? Pessoas que vão te ajudar. Tem pessoas que você nem imagina o quanto vão te honrar, que você nem imagina o quanto essas pessoas vão te ajudar na caminhada. O Salmo 55, ele termina com uma exortação aqui de Davi, a lançar os cuidados sobre o Senhor, que só Deus mesmo que nos sustenta, né? É só Deus mesmo. E ele fala que lá no monte Sermão, o monte que em Mateus capítulo 5, no versículo 6, quando Jesus convida eles lançar sobre ele.
Então, o nosso fardo, o nosso peso, a nossa angústia, o nosso medo, nós temos, as nossas decepções, nós temos que lançar, colocar aos pés do Senhor Jesus. Isso é muito forte, né? 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então essa é a certeza que eu tenho. E essa é a certeza que você tem que ter. Assim como Deus honrou Davi, o Senhor Jesus e muitos outros, também ele vai te honrar. Então é isso que o Salmo 55 nos ensina. Vamos para o Salmo 56, que também é da autoria de Davi, e é muito forte. É um pedido de misericórdia. Davi aqui ele pede misericórdia em meio ao perigo e muitas coisas acontecendo. Ele fala: ó Deus, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do Senhor. Então aqui é quando os filisteus prendem Davi na fortaleza de Gade. Então é uma melodia. Isso daqui, o Salmo é uma melodia muito bonita, né? O assunto principal é que a confiança em Deus também em tempos de medo, de opressão. Então ele faz essa melodia. Pastor, Davi teve medo? Todos nós temos medo. Mas o medo, ele não pode te parar. Ele não pode te paralisar. Então todos nós temos medo. Bate aquele friozinho na barriga. O medo, ele não pode te paralisar. Enquanto você estiver nos pés do Senhor Jesus, como o salmista teve, e quando você pedir misericórdia sobre os seus inimigos constantemente, ele vai te levantar. E aqui Davi ele reafirma a sua confiança em Deus, porque para nós, olha só, os feitos e os livramentos, Deus que livrou Davi, é muito forte, né? Então, eu não vou me desesperar. Quantas coisas Deus já fez na minha vida? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? É uma verdade. Fez muitas coisas. Eu não posso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu só sei de uma coisa: hoje Deus colocou a mão na minha vida. Hoje Deus tem me sustentado. Hoje eu tenho dependido de Deus. Ele tem sido o meu protetor, o meu provedor, o meu guia. E se ele fez, e se ele está fazendo, ele vai continuar fazendo. Porque esse é o Deus que eu confio. Eu não vou me preocupar com o mês que vem, não. Porque o mês que vem eu sei que o meu provedor, que o meu Deus vai chegar. Essa é a nossa fé. Então aqui, Davi está prometendo louvor a Deus. Louvor pela libertação. No versículo 12, do 56 até o 13, olha só que diz aqui as escrituras sagradas. Isso é glorioso, isso é magnífico. Diz assim, ó: cumprirei os votos que fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Cumpra os seus votos. Conquistou, fez aniversário, cumpra o seu voto de gratidão. E diz assim: pois me livrastes da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina aos vivos. Eita glória, isso é muito forte. Vamos para o Salmo 57? Aqui também é da autoria do salmista Davi, quando ele foge de Saul e vai para a caverna. Davi vai pedir proteção e exalta a Deus em meio ao perigo. Tudo ele pedia a proteção de Deus, né? Davi, enquanto foge de Saul para a caverna, Davi aqui, ele pede, ele faz essa oração. Ele pede, ele fala com Deus de todo o coração. Imagine só, ele estava sendo atormentado. E estava meio atormentado, porque, ó, veja bem, ele perde a sua casa, ele perde o seu trabalho, a sua posição, sua família, sua esposa, seus amigos, perde tudo, sai só com a roupa do corpo. Imagina como está a cabeça desse homem. Mas aqui ele pede proteção a Deus. Ele perdeu tudo. Só saiu com a roupa do corpo. E a arma de Golias, aquela espada que era desproporcional, grande demais para ele. E ele saiu com aquela espada. Então, olha só, ele estava aqui na caverna,
as pessoas se ajuntando a ele, estava pior do que ele, endividados, amargurados, em aperto, no vermelho. Mas aqui ele pede a misericórdia de Deus. E ele cita assim no Salmo 57, no versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois a ti minha alma te refugia. Eu refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Então existe um lugar seguro para mim e para você. Existe um lugar de refúgio, é debaixo das asas do Altíssimo. Então, Davi ele falou, vou me refugiar, muito forte. Então tem um lugar seguro para mim e para você. Tem um lugar que o perigo, ele não vai te assolar. Pelo contrário, ele vai passar. Então diz a Bíblia que no livro de 1 Reis, no capítulo 19, que Deus falou para Elias, Elias, eu conservei, não foi só você não, eu conservei 7.000 profetas. 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, no momento de maior perseguição, eu conservei 7.000. Eu vou te conservar também. Eu vou te abençoar. No meio da morte dos profetas, Deus tem um lugar seguro. Deus tem um lugar de paz. Ele falou, eu conservei 7.000 homens. 7.000 profetas. Então Deus aqui tem um lugar para mim, Deus tem um lugar para você, Deus tem um lugar de bênçãos, de vitórias e de conquistas para todos nós. Creia na misericórdia de Deus. Coloca aí, eu creio na misericórdia de Deus. Sabe por quê? A misericórdia de Deus, ela se renova manhã após manhã. Então nesta manhã de quinta-feira, a misericórdia de Deus já se renovou sobre a minha e sobre a sua vida. Se renova aqui manhã após manhã. Você crê que a misericórdia de Deus se renovou na sua vida? O salmista ele continua assim. Davi ele vai descrevendo aqui a situação contra os seus inimigos e afirma no seu coração que ele confia em Deus. Então ele termina esse salmo aqui louvando a Deus entre as nações, exaltando a sua grandeza e fidelidade. E a Bíblia diz que Davi ele permanece fiel. E Deus também ele permanece fiel. Mesmo a gente não sendo fiel, Deus permanece fiel. Então, nós não podemos perder de vista a fidelidade de Deus, que ele é fiel. Mesmo eu não sendo fiel, Deus é fiel. Vamos aqui para o Salmo 57. Glórias e glórias e glórias. Davi vai pedir justiça, né? Uma justiça divina contra os juízes corruptos. Parece que Davi estava até vivendo os tempos de hoje. Então a gente que mora aqui no Brasil, né, que vive aqui no Brasil, tem que orar aqui. Esse salmo aqui é contra os corruptos. O Brasil abençoado. Então nós precisamos ler muito esse salmo e fazer muito esta oração que Davi lhe fez. O assunto principal aqui é a justiça de Deus contra os corruptos e contra a iniquidade. Então, eu posso ver aqui, nós podemos ver e orar e declarar sobre esta nação. Porque é muito forte. Olha o que diz aqui no verso 1 do capítulo 58, diz assim: de acordo, será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, o coração de vocês trama injustiça, e na terra as tuas mãos espalham violência. Será que vocês fazem justiça? Será que vocês ajudam as pessoas? Não, vocês tramam mal, só visa o bolso de vocês, tramam injustiça, só visa o interesse. Olha, o cenário do passado era o mesmo o cenário de hoje, da nação. Então, Davi aqui ele estava orando, Davi ele estava aqui clamando por justiça. Davi compara essas pessoas como serpentes venenosas. Serpentes venenosas, olha essa comparação, a mesma de João Batista, que ele falava para aquelas pessoas incrédulas, serpentes, víboras, eita glória. Do versículo 6 ao versículo 8, ele fala assim, que nós vamos ler agora: ó Deus, quebra os dentes dele, ó Deus. Então,
É, é um modo, é uma linguagem, né? Mas é uma oração forte. Quebra o dente deles, meu Pai. E nós temos que orar assim também. Meu Deus, coloca o juízo, muda essa situação. É uma expressão, né? Quebra o dente deles. Meu Deus, olha para o órfão, olha para a viúva, olha para o inocente, olha para o pobre. Então aqui do verso 6 ao verso 8, quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como águia que corre, que escorre. É muito forte, quebra o dente deles. Meu Deus, mostra a tua grandeza, mostra o teu poder. A Bíblia fala que os justos vão se alegrar com a vingança do nosso Deus. Então, nós temos que reconhecer isso. Reconhecer. Então, os justos vão se alegrar com a vingança do nosso Deus. O dia da vingança vai ser terrível. Uma coisa é você brincar com o mal, outra coisa é você brincar com Deus. A mão de Deus é pesada, mas nunca queira fazer vingança com as suas mãos. Vingança não é com a gente. Vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Se a sua vida está nas mãos de Deus, então é Deus que vai fazer a vingança. É Deus que vai colocar a mão. O justo, diz a Bíblia, se alegrará. No livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 19, Paulo vai dizer assim: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, olha só, muito forte. Então que venha a justiça e a vingança. Não sou eu ou você que vai fazer a justiça, mas é o próprio Deus. Amém? Forte. Vamos para o 59. Vamos lá para o 59. Davi, ele vai pedir aqui a proteção de Deus sobre todos os inimigos. Sempre ele está pedindo a proteção sobre os homens traiçoeiros. Davi escreve aqui no Salmo que quando Saul enviou um homem para vigiar a casa de Davi, então aqui ele escreve esse Salmo. Ele enviou o homem para vigiar Davi, para matá-lo. Então aqui diante de um plano de Saul para tirar a vida de Davi, ele vai escrever esse Salmo. E no versículo 1 diz assim, do capítulo 59, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. É muito forte. Davi aqui ele estava endeusado, eu posso dizer assim. Então Davi, ele vai expressar sua confiança em Deus, né? Ele vai falar, meu Deus, eu creio que o Senhor vai zombar dos meus inimigos e vai derrotá-los, porque eu confio no Senhor. Então ele tinha esse espírito de confiar em Deus. Ó Deus, eu creio que o Senhor está na minha frente, abrindo um caminho, desbravando, abrindo portas. E eu creio que o Senhor, os teus anjos estão comigo, abrindo os caminhos, as veredas. Então ele termina o Salmo 59 prometendo louvar a Deus, que nós vamos ler aqui. Prometendo louvar a Deus com toda a sua força, com todo o seu amor, sendo leal, lealdade. No Salmo 18 que nós já lemos, ele fala, o Senhor é minha rocha, o meu rochedo, o meu castelo forte, o meu refúgio e minha fortaleza. Glória a Deus. Então, ele vai prometer, ó Deus, eu vou continuar louvando o Senhor. No nome do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Vamos aqui então para o último salmo, Salmo 60. Aí nós vamos terminar aqui o nosso devocional de hoje. O momento com Deus. Vocês está sendo de grande valia para você? Puxa vida, eu li o Salmo, eu estava lendo o Salmo 49, muito forte, que nós acompanhamos aqui, né? Eu estava até falando para as pessoas na igreja na terça-feira, muito forte. Então tem me ajudado muito. Aqui, o Salmo 60, Davi, ele pede ajuda e restauração da parte de Deus, né? Em tempos de derrotas. Então ele começa
Na vida de Davi não foi só de vitória, também teve as derrotas, e assim é a nossa vida. Então, em tempos de derrotas, nós temos que pedir a restauração. Ó Deus, eu quero voltar a sonhar. Davi lhe falou. Então ele escreve esse salmo aqui quando ele vai combater Arã e Zobã. Ele vai, e quando Joabe voltou, ele feriu 12.000 indonitas no Vale do Sal. Ou seja, essa foi a maior batalha, a batalha mais difícil de Davi. Então ele escreve o Salmo 60 nessa fé. No versículo 1 ao versículo 2 do Salmo 60, diz assim as escrituras sagradas: Tu nos rejeitastes e dispersastes, ó Deus. Tu derramastes a tua ira, restaura-nos agora. Sacudistes a terra e abriste-lhes fendas. Repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Olha só, ele fala assim, será que o Senhor nos rejeitou? Meu Deus, por favor, me ajuda. Então aqui ele reconhece a ira de Deus e a derrota de Israel. E sem Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos perecer. Ele falou, sem mim nada podeis fazer, sem Deus a derrota é certa. Aí Davi chama a Deus, ó Deus, salva-me, salva o teu povo, venha nos dar vitória. Davi aqui ele reafirma a promessa de Deus sobre a terra e sobre os seus inimigos. No versículo 6, ele traz as promessas de Deus à tona, né? Não esqueça das suas promessas, muito forte, né? Lembra, ó Deus, as promessas de Deus não é para me jogar na cara de Deus. A minha oração não vai mudar Deus, mas a minha oração, ela muda o meu coração. E é sempre bom, Deus, tá aqui, tá escrito na sua palavra. Meu Deus, honra, meu Pai, cumpra a sua promessa. O Senhor é fiel. Nossa oração não muda o coração de Deus, mas muda o nosso e renova nossas forças. Então ele traz à memória, ele repete essas declarações, as palavras das promessas de Deus. Então é muito importante, peça a ajuda de Deus, expressa a sua confiança. Fala das proezas. Aqui no versículo 11 diz assim para a gente encerrar, olha só. Dai-nos ajuda contra os adversários, pois é inútil o socorro do homem. Com Deus consultaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Com Deus nós vamos fazer proeza, com Deus vai ter maravilhas, com Deus a vitória é certa. Isso que o salmista Davi está falando, né? E no capítulo 8, no versículo 7, ele fala mais, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós temos que confiar no nosso Deus. E aqui terminamos mais 6 capítulos do livro de Salmos. Eu quero te pedir para você ler nesta quinta-feira mais 6 capítulos e eu vou estar explicando. 61, 62, 63, 64, 65 e 66. Tá bom? E se você está me acompanhando do norte, se você está me acompanhando de perto ou de longe, não importa. Pastor, eu quero que esta obra ela venha expandir, permanecer. Estenda as suas mãos para esse ministério. Pastor, eu quero dizimar, eu quero ofertar. Faça isso, porque nós também confiamos em Deus. E o salmista também falou, fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Aqui na descrição vai estar aqui a chave Pix da igreja, não é minha conta bancária não, a chave Pix da igreja, aonde você vai depositar os seus dízimos e as suas ofertas. E eu tenho certeza que muito mais Deus, Ele vai te abençoar. Tá certo? Vou ficando por aqui com a minha participação. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.
Deus abençoe.